Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje. Estamos aí na aula 2 do módulo 3, em que estaremos aí dando continuidade ao nosso módulo de farmacologia. Hoje iremos abordar os conceitos, né, e falar sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Como vimos na aula passada, a farmacologia ela nada mais é que a ciência que estuda o quê? Estuda os fármacos e seus caminhos no nosso organismo. Para a gente entender, a gente verifica aqui como se fosse aqui o nosso organismo e o xenobiótico como se fosse o fármaco. O que o nosso organismo ele faz com o fármaco, a gente estuda na farmacocinética. E o que esse medicamento, esse fármaco, essa droga, ela faz com o nosso organismo, a gente verifica todo esse processo na farmacodinâmica. Então, iremos aqui hoje dividir a farmacologia nesses dois grandes grupos, que é farmacocinética e farmacodinâmica. Então, vamos lá, pessoal. Farmacocinética. Na farmacocinética é o quê? A disposição do fármaco no organismo, ou seja, é o que o organismo faz com o fármaco. Então, quando a gente ingere um fármaco, vai acontecer o quê? O que o nosso organismo vai fazer? Vai fazer uma absorção a partir do local, né, de absorção, vai acontecer o quê? Uma distribuição no corpo, vai acontecer também uma alteração metabólica e, por fim, vai acontecer uma excreção desse produto. Então, vamos lá, parte por parte. Primeiro delas, a absorção. O que seria essa absorção? A absorção ela é definida como a passagem de um fármaco de seu local de administração para o plasma. O que seria isso? Quando a gente ingere, né, eu já vou dar como exemplo, né, um medicamento oral, né, então quando a gente administra esse medicamento, então essa absorção vai ser todo o processo em que você ingere até esse medicamento se dissolver e vai estar o quê? Disponível no plasma, ou seja, na nossa corrente sanguínea. Então, esse é todo o processo de absorção. Na via endovenosa e, em alguns casos, a via inalatória, não é necessária a absorção para a ação do fármaco. Aqui está dizendo o seguinte, que no caso de medicamentos inalatórios, ele não passa por esse processo de absorção, certo? Porque a via, ela é outra, ela não é a via sanguínea, certo, pessoal? Então, é nesse sentido aí que essa afirmativa está falando. Para a gente entender melhor, né, eu trouxe aqui para vocês uma sequência de eventos envolvidos na dissolução e a absorção de uma droga a partir de uma fórmula farmacêutica sólida, né, que são praticamente as mais utilizadas. Então, a gente verifica o seguinte, uma fórmula farmacêutica sólida, né, a partir do momento que a gente ingere essa droga, ela vai passar a ser grânulos ou pequenas partículas, e todas elas vão vir o quê? Para a solução da droga, né? Aí, a partir desse momento, há uma absorção da droga, e só aí a droga ela é jogada lá na nossa corrente sanguínea, certinho? Então, nós verificamos que aqui em cima são as fórmulas sólidas, que após ingerirmos, ela vai acontecer o quê? Uma forma de uma solução, até mesmo com suco gástrico, e logo após toda essa absorção, é que a droga ela vai estar disponível o quê? Na nossa corrente sanguínea, certinho, pessoal? Então, esse é o processo de absorção. Então, fatores que afetam a absorção. A concentração do fármaco, a área de superfície absorvente, vascularidade, fluxo sanguíneo, motilidade, esvaziamento gástrico.
né? Questão de ter medicamentos que a sua absorção ela é maior em jejum, outros é maior após a refeição. Isso tudo são o quê? São fatores que afetam esse processo de absorção. O próximo processo é o quê? A biodisponibilidade, né? O que seria isso? Seria o grau de biodisponibilidade das fórmulas farmacêuticas, né? Que a gente verifica aí que ela pode vir o quê? Em forma de drágeas, de comprimidos, de cápsulas, emulsão, suspensão, solução e dentre outros, né? Tem a parte inalatória também. Então, é o seguinte, essa biodisponibilidade, ela vai ser o quê? Vai ser relacionada diretamente com a forma farmacêutica daquele medicamento, certo? Já o próximo passo é o quê? A distribuição. A distribuição do fármaco no organismo depende de 4 fatores. O primeiro dela, a permeabilidade através das barreiras teciduais, ligação no interior dos compartimentos aquosos, partição, o pH e a partição adiposa-adiposa. O que seria isso, pessoal? Todos esses daqui são mecanismos que eles vão facilitar toda a parte metabólica, isso já voltado para a parte celular, parte de distribuição, a parte de estar pegando aquela molécula e estar realmente utilizando ela para combater algum tipo de patologia, certo? Então, essa parte de distribuição está voltado à parte de metabolização desse medicamento, certinho? Então, aqui vai falar mesmo de pH, vai falar de ambiente, vai falar de fórmulas aquosas, de permeabilidade através de barreiras teciduais. Aí entra em si o metabolismo, né? Que seria o quê? Seria a alteração metabólica das moléculas de um fármaco envolvendo o quê? 2 tipos de ações bioquímicas. A primeira dela, né? É a primeira fase, oxidação, redução, hidrólise. A segunda fase delas é a conjugação, que geralmente resulta em quê? Em compostos inativos e, consequentemente, o nosso organismo ele vai eliminar todos esses compostos inativos, que a gente vai ver na próxima etapa, que seria a excreção. Então, quando há uma conjugação, geralmente resulta em compostos inativos, e esses compostos aí, eles vão ser o quê? Eliminados do nosso organismo. Lembrando que essas reações elas ocorrem principalmente no fígado. Aí entra a grande importância desse órgão, né, no metabolismo do medicamento. Não só do medicamento, como de praticamente o que a gente ingere, né? Então, é comum ocorrer o quê? Interações medicamentosas envolvendo o quê? A metabolização. E, por fim, pessoal, vem o quê? Vem a excreção, né? Então, as principais vias de excreção são rins, onde a maioria dos fármacos são excretados, né, através da urina. O sistema hepatobiliar, que são o quê? São excretados pela bile, e a perda fecal é responsável pela eliminação. Então, por aqui a gente verifica que a eliminação ocorre o quê? Através das fezes. E, por fim, os pulmões, por agentes voláteis e gasosos, que são eliminados aí através da respiração. Então, basicamente, a excreção dos medicamentos ela é feita através da urina, das fezes e da respiração. Certinho? Então, farmacodinâmica. A farmacodinâmica é o que o medicamento faz no organismo. Até aqui, a gente viu que o nosso organismo faz no medicamento. Vai absorver, vai metabolizar e, por fim, vai excretar, tá? E agora, a gente está verificando o que o medicamento ele vai fazer no nosso organismo, ou seja, é o mecanismo de ação dos fármacos. As drogas não criam função dos órgãos ou sistemas sobre os quais atuam.
elas apenas modificam funções pré-existentes. Após o quê? A administração do medicamento e a chegada até o local de ação, para que o medicamento faça o efeito desejado, o mesmo deve ter o quê? Deve interagir com o receptor que está na membrana celular. Tá, pessoal? Então, a gente já está falando o seguinte, da molécula lá, do fármaco, agindo realmente onde tem que agir e como ela vai agir, certinho? Agir para trazer o quê? Um certo benefício ao nosso organismo. Então, vamos entender o que seria o receptor. O receptor seria um componente do organismo com o qual o agente químico deve interagir para o quê? Produzir seus efeitos. Então, o fármaco ele vai interagir com um receptor na célula para o quê? Produzir o efeito. Um efeito o quê? Benéfico, né? Para o nosso organismo. Lembrando que as drogas, elas podem ser classificadas em 3 grupos. Agonistas, antagonistas e dualistas, dependendo da habilidade, né, de seus complexos droga-receptor de atrair ou iniciar respostas celulares ou efeitos celulares ativos. Certinho, pessoal? Então, o receptor, ele vai estar ali, né, na célula, aguardando o quê? Aguardando esse fármaco, essa molécula chegar para que ele possa produzir aí um efeito benéfico, né? E muitas das vezes esse efeito também não pode ser benéfico, mas a gente, voltado para a nossa área de farmacologia, em que o medicamento ele vai ter esse efeito terapêutico, a gente, a princípio, está nessa visão, certo? Então, há essa junção do fármaco com esse receptor para que haja o quê? Um efeito benéfico ao organismo. Então, vamos lá. Os agonistas. Um medicamento agonista, ele provoca respostas celulares máximas na célula efetora. Ou seja, essa molécula chega e é de imediato essa ação, né? Como, por exemplo, aí eu trouxe a adrenalina, né? Então, assim, é uma ação de imediato, tá? Então, geralmente, essa daí é uma característica dos medicamentos agonistas, tá? Isso, pessoal, é farmacologicamente falando, tá? Classificações em 3 grupos. Já os antagonistas são conhecidos como bloqueadores celular, ou seja, essa droga bloqueia o receptor, impedindo que um agonista de ligar-se ao seu receptor. O antagonista possui maior afinidade de ligação no receptor, como, por exemplo, trouxe aí o antihistamínicos, né, processos alérgicos aí, que no caso o antagonista ele vai chegar ali para bloquear aquele processo, tá? Então essa é uma outra classe de medicamentos. Uma observação, né? Os antagonistas são funcionais da histamina, então um transmissor endógeno mediado da alergia, né? Que no caso foi aquilo que eu expliquei para vocês. E por fim, existe a classe que vai atuar das 2 formas, né? Tanto como agonista como antagonistas, que seria o quê? O dualistas. São drogas que agem, ora como agonista, né, com aquela reação de imediata, e ora como antagonista, com aquela reação de bloqueio, né? Vamos ter ideia de antialérgico, né? Não deixa acontecer aquela reação. Então, na presença de um agonista, geralmente essa droga age como antagonistas. Quando estão sozinhas, agem como agonistas. E aí, mais na frente, quando a gente for realmente ver as classes mesmo de medicamentos, a gente vai entender alguns exemplos aí de medicamentos agonistas, antagonistas e dualistas também. E, por fim, pessoal, para a aula de hoje, eu trouxe aqui um conceito bastante importante, né? A questão do choque anafilático. O que seria, então, esse choque anafilático? Durante o que? O choque anafilático, há uma liberação maciça de histamina e aplicação de antagonista na histamina não é suficiente. Ou seja,
a gente verifica que há uma liberação maciça de histamina, porém, a parte de bloquear toda essa ação, ela não é suficiente, pois quando a concentração do agonista é muito superior ao antagonista, o mesmo não possui o quê? Não possui maior afinidade pelo receptor. Então, neste caso, para que o paciente não chegue a óbito, é necessário o quê? Administrar um antagonista funcional da histamina, ou seja, um agonista que provoque efeitos contrários ao da histamina. Certinho, pessoal? Então, esse é o conceito, né, que a gente trouxe para a aula de hoje, que foi realmente o conceito em que a gente dividiu aí a farmacologia em dois grandes grupos, em farmacocinética e farmacodinâmica, em que a gente verificou o que o nosso organismo ele é capaz de fazer com o fármaco, como também o que o fármaco faz no nosso organismo, certo? Então, essa é a aula de hoje. As dúvidas podem estar perguntando, trazendo aí para a gente estar verificando e tentando resolver da melhor forma, certinho? Bons estudos a todos.